Bem-vindo ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com uma linguagem bem humorada e ajudar você a entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo. Tá cada vez pior a risada. Ai, Marcelo. Tá cada vez pior. Marcelo, eu não tenho esperança nenhuma que a gente consiga fazer essa parte. Bom, então pra quem não me conhece, né, eu sou Marcelo Rigoli, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou professor universitário de pós-graduação, tenho mestrado e doutorado então em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul e sou sushi man quando eu acho salmão fresco e nori aqui pra comprar no interior do Rio Grande do Sul, que nem sempre é fácil. É verdade, e faz bem feito, viu? E não precisa nem ser salmão, às vezes a gente faz com shimeji, que é delícia. E eu sou Anne Rigoli e eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem compartilhado os episódios e é muito bom a gente saber que de alguma forma a gente faz um trabalho que pode ajudar as pessoas por aí, nem que seja no caminho de volta pra casa, né? Ouvindo no metrô, no ônibus ou trabalhando, nem que seja como uma companhia. E vamos falar hoje sobre o que, Marcelo? Marcelo? Sobre deixar as coisas carregando na tomada. Peraí, o Marcelo deixou. Peraí, já vai. Marcelo. Meu celular, peraí. Pronto, voltei. Qual foi a pergunta? Qual é o tema de hoje, Marcelo? Hoje o tema não é muito legal, não. O tema é luto. Pois é. Então... por sinal, nós perdemos o nosso gatinho Ozzy no começo dessa semana e tem sido bem difícil, eu não sei se eu vou conseguir passar por esse episódio sem chorar, mas vamos tentar deixar de forma mais leve possível, né? Um assunto tão tenso e pesado, né? E afinal, Marcelo, o que é luto? Pois então, luto é uma palavra, né, que se usa pra muita coisa e normalmente, né, ela então tem a ver com o sentimento de perda. Então a gente vai se usa muito luto sobre várias coisas, né, mas aqui hoje especificamente a gente vai estar falando sobre luto no sentido de perda de alguém, de algum ente, de uma pessoa, de um pet, né, enfim. E não tem um consenso na literatura sobre exatamente o que é luto, né. Hoje a gente sabe que luto não é um diagnóstico, né, então ele é uma condição normal, é um fenômeno esperado, né, quando a gente passa por esse tipo de situação. Mas existiria alguma forma de luto patológico? Então, sempre se discutiu isso, na verdade ainda se discute, né, porque a gente vai pegar pessoas, por exemplo, pegar um caso assim, perdeu o pai, né, e aí a pessoa sofreu e aí ela passou por isso em uma semana. Será que isso foi um luto saudável? Ou a pessoa perdeu o pai e faz 10 anos, mas ela ainda sofre muito, sempre chora, parece que sofre tanto quanto no começo. Será que foi um luto saudável? Será que tem um luto quando que ele é patológico? Quando ele passa a ser não saudável, vamos dizer assim. Quando passa a subir uma red flag, né? Isso, né? Porque sofrimento vai ter, né? E cada um vai lidar de um jeito. Agora, quando que isso se torna uma preocupação, né? Essa é a grande pergunta, assim. Uma coisa que a gente perguntou no nosso Instagram, nos stories, né? Que se as pessoas, elas conheciam as fases do luto. E, por incrível que pareça, muita gente não sabia nem que existiam fases, né? Quem dirá um chefão. Uhum. E aí, então, a gente poderia falar um pouco sobre essas fases aqui pra ajudar essa galera que não sabia que existia? Podemos, sim. Existe todo um imaginário, né, em cima das questões dos processos de luto e o tal dos estágios. Isso, de novo, não é um consenso, tá? A gente, inclusive, vai ter 3 principais modelos sobre processos ou fases ou até tarefas do luto. Tarefas? Vamos dizer assim, tarefas no sentido assim de tipo coisas que a pessoa precisa passar, vamos dizer assim, né? Uhum. O que ficou realmente famoso é o
da Elizabeth Kubler-Ross, que é esses que a gente até vai ver em filme e aí muito usado em outras analogias, que é negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, esse é o mais famoso. Pois é, é verdade. É verdade. Eu não sabia dizer de cor, assim. Eu sabia que tinha fases no luto, mas eu não sabia dizer de cor. Mas quando você falou agora, parece que refrescou a mente, assim, porque é uma coisa que falam bastante em filmes, né? Em literatura, tipo romances. Acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre cada fase, ilustrando o nosso próprio luto agora que a gente tá vivendo, né? Sim. O luto do nosso gatinho, que agora tá no céu dos gatinhos. Antes da gente entrar nesse, só comentar dos outros, né? Então, a gente tem o modelo do Bowlby, que vai colocar, então, 4 fases. Torpor, saudade, desorganização e desespero. É mais trágico, assim, né? E reorganização. Meu Deus. Eu já perdi tudo no torpor. Que diabo é isso, Marcelo? E tem o quarto modelo, né? O terceiro modelo, desculpa, que coloca, então, tarefas, né? Então, a primeira tarefa, então, seria aceitar a realidade da perda. A segunda tarefa, então, seria processar a dor do luto. A terceira tarefa, então, seria ajustar-se ao mundo sem a pessoa que faleceu, né? O pet ou, enfim, né? O ente querido. E a quarta tarefa, então, encontrar conexão com a pessoa ou o ente querido que faleceu em meio a uma nova vida, né? Esse é um pouco mais esperançoso e menos trágico, né, que o do Bowlby. Mas o famosão mesmo é da Kubler-Ross, né? Pois é. E a gente vai se aprofundar nesse hoje? Eu acho que sim. Acho que é o que as pessoas mais conhecem e que acho que o que as pessoas talvez tenham até mais interesse. A gente pode voltar nos outros em outro momento também, se for o caso. Pois é. E se o pessoal curtir bastante, pode pedir pra gente que a gente pode voltar com uma parte 2, né? E falar um pouco sobre os outros, né? Sim. Luto 2, a missão. Luto 2, o retorno. Então, Marcelo, aproveitando o nosso gatinho, que agora virou um anjinho peludo, a gente tá em que fase do luto? Eu acho que eu já passei pra segunda, talvez? Não sei. Eu sei que foi terrível saber. Uma coisa que a gente fala, assim, é que por mais que estejam divididos, né, e por mais que a gente apresente normalmente nessa ordem, não necessariamente acontece nessa ordem e uma de uma vez. Cada uma de uma vez, separadamente, né? Então, a pessoa pode começar pela depressão, depois ir pra raiva, voltar pra negação, né, enfim. Mas, normalmente, vamos seguir a sequência, né? Negação e isolamento é a pessoa simplesmente não acreditar ou fazer de conta que não tá acontecendo, né, a perda. Isso, assim, é importante trazer que o luto, ele não necessariamente começa a partir da morte. Ele pode começar antes. Então, por exemplo, quem aqui já teve um familiar, um pet que tava com uma doença crônica, que tava terminal, que sabia que logo ali na frente ia acontecer, o luto já começa ali, né? E muitas vezes a negação começa nessa parte, né? Então assim, não vai acontecer, o médico disse que só tem uma chance, 1% de chance, mas eu vou me salvar, né? Então assim, muitas vezes a negação começa até antes, né? Já. Então nesses casos ela fica mais evidente, assim, tipo, dá pra notar bastante a questão da negação, né? Mas quando é uma morte surpresa, por exemplo, como foi a do nosso gatinho, talvez a negação seja um pouco tipo assim, dure um pouco menos do que o normal, assim. Porque eu lembro assim, a história que aconteceu com o Ozzy é, porque a gente tem 2 cachorros e eles estavam, os nossos gatos estavam bem estressados por causa desses cachorros, a gente deixou ele na casa dos pais do Marcelo. E aí a gente voltou de viagem, fomos pra Porto Alegre voltar. Quando a gente voltou pro interior, segunda-feira de manhã, Marcelo foi buscar a Mia na casa dos avós e foi fazer um carinho no gato e o gato tava duro. E aí ele chegou em casa, eu já tava aqui trabalhando, né? Ele chegou em casa e falou pra mim assim, não tem jeito fácil de dizer isso. O Ozzy morreu. E aí eu, não é possível. Começou a vir aquela coisa assim de tipo, não, ele tá zoando com a minha cara, sei lá, é trollagem. Não é possível, o gato tava bem, não sei. Porque, assim, ele morreu de causas desconhecidas, né? A gente sabia que ele tava um pouco doente, assim, mas a gente não sabia ainda do que era. Então, não deu tempo nem investigar o que ele tava. Eu acredito que pra ti essa questão da negação foi um pouco mais evidente, né? Porque tu que foi lá e Isso que eu ia contar, né? Eu ia contar o que tu falou do meu ponto de vista, né? Então eu fui lá de manhã pra pegar a Mia e todos um monte de coisa minha que tava lá pra voltar pra casa. E aí a última coisa que eu fui fazer foi dar um cheirinho nos gatos ali
pra me, né, dar um oizinho e fazer um carinho. E no que eu entrei ali, ele tava deitado meio esquisito. E aí eu já veio pensando, será? Né? E aí quando eu botei a mão, ele não reagiu e ele tava frio, eu disse, tá, então o Ozzy morreu, né? E aí eu tava com o carro cheio de coisa, o carro já tava ligado com uma criança dentro, né? Então assim, eu tinha horário, eu vou ter que segurar a onda e não vou decidir nada sozinho, né? Eu não vou também comunicar a Anne por telefone, eu vou, e aí basicamente eu viajei de carro até a nossa outra cidade aqui em negação. Eu tive esses 40 minutos de negação que foi pra eu poder dirigir, pra eu poder não me desesperar, não ficar mal. E aí, quando eu cheguei, eu contei pra Anne ainda segurando a onda, e aí quando bateu na Anne, aí acho que bateu em mim também, né? E aí eu... E aí foi o desespero. Então, eu sinceramente acho que eu não passei pela raiva, eu não passei pela barganha. Eu passei pela raiva. Eu fui direto pra depressão, né? Eu passei pela raiva e eu vou dizer por quê. A raiva foi um sentimento secundário, porque o meu primeiro sentimento foi a culpa, porque eu senti muita culpa por eu não estar com ele no último dia de vida dele. Eu senti muita culpa por ele não estar morando com a gente, porque eu achava que eu tinha que achar um jeito de fazer os cachorros respeitarem ele. E mesmo hoje, tipo, colocando assim, tipo, checando os fatos, né, vendo de uma forma mais racional, assim, eu vejo que a gente conseguiu proporcionar pra ele um ambiente muito melhor, porque era eles, ali, ele e o Pixel, morando com seus pais, que inclusive tinham perdido a cachorra deles, né, Sim. Tinham essa falta, tinha um ninho vazio, então eles fariam a companhia pra eles e seriam bem tratados, né, e teriam a paz, que a Cookie Maria, todos sabemos aqui, já ela é ansiosa, como vimos no episódio da ansiedade, e ela gastava muita ansiedade em cima dos gatos, né, mas mesmo assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, tipo, eu não podia ter negligenciado o gato desse jeito. E aí veio a raiva, porque eu ouvi a voz da minha cabeça e eu tava me sentindo muito culpada. E é isso, assim, e eu fiquei, não, mas não é possível que eu tenha deixado chegar nesse ponto. Essas coisas assim, essas coisas que passam na nossa cabeça, porque o cérebro não é nosso amigo, né? Ele vai, como a gente já viu, ele vai preparar a gente sempre pros piores cenários. Então, acho que eu passei por esse lance da raiva, /culpa, assim. E qual era o outro? Barganha. A barganha é a gente não acreditar. A gente achar que, não, mas tem como dar um jeito, ou até uma barganha no sentido assim, de isso não é justo, então alguma coisa boa vai acontecer. Barganha bem no sentido assim, de como se fosse uma negociação com o cosmos, assim, né? Então o fato de, por exemplo, quando tu falou assim, eu acho que eu vou voltar lá pra enterrar ele, porque eu quero enterrar ele. E aí eu falei, eu vou com você, porque eu também quero. E foi uma forma de eu me sentir um pouco menos culpada com a situação, assim. Talvez isso tenha sido uma barganha? Tenha funcionado como uma barganha, tipo... Não, acho que isso foi mais uma coisa de que a gente tem uma certa necessidade, assim, desses ritos simbólicos de passagem, né? Então, a morte é uma coisa muito abstrata. Se a gente for para pensar, todos os átomos e moléculas que constituíam Ozzy, eles ainda estavam ali, né? Então, o Ozzy estava ali, mas não estava mais. E isso, para nossa cabeça de macaco pelado, isso é uma coisa muito abstrata. Então, a gente precisa simbolizar essas coisas de alguma forma que vai marcar essa passagem do tempo e a passagem do estado das coisas, né? E eu já tinha passado por isso e eu sabia que eu participar desse processo era importante para mim. Foi por isso que eu falei que mesmo sendo super na contramão, a gente voltou para lá para fazer e eu achei importante tu ir também por causa disso. E agora te ouvindo falar, assim, eu acho que eu já tinha passado pela raiva e pela barganha antes. Quando a gente decidiu Como assim? deixar eles lá, eu sabia que isso poderia acontecer, sei lá, em algum momento, né? E essa culpa de eles estarem lá e a gente não tá junto, e eles não estarem com a gente, e enfim, eu acho que essa culpa, essa raiva e essa barganha, que assim, aí sim é barganha. Tá, mas por que ele tava lá e não tava com a gente, né? Porque isso, por isso, por isso. Uhum. Então
tem, tipo assim, é achar uma justificativa de por que as coisas foram como foram também, né? Essa negociação que a gente faz, né? E eu acho que eu já tinha passado por isso antes. E aí, por isso, eu acho que eu passei reto pela raiva e barganha, porque eu acho que eu processei isso antes de acontecer, né? Como eu disse, eu não consegui. Estamos com o quê? 18 minutos de gravação bruta aqui e eu tô chorando já. Eu acho que esse é um episódio que eu não vou conseguir não chorar por muito tempo, porque o Ozzy, ele já era um gato que a gente já sabia que ele era um gato problemático. Em que sentido? Ele era um gato com gigantismo e ele era uma cruza com certeza, daquele norueguês da floresta, então ele era um gato gigante, ele tinha 12 quilos e a gente precisava fazer ele emagrecer a qualquer custo. Ele comia ração especial pra gato obeso, né? E provavelmente deve ter acontecido alguma falência de algum órgão, o fígado ou o pâncreas dele, qualquer coisa assim, tipo. E ele já dava sinais de que ele tinha um atraso cognitivo também, né? Ele era um gato especial, assim. Ele não... O que ele tinha de lindo, ele tinha de problemático, né? Mas desde que a gente resgatou ele é um gato resgatado, e desde que a gente resgatou ele, a gente deu o melhor que a gente pôde pra ele, né? Até das melhores rações, aos melhores brinquedos, aos melhores carinhos, assim. Consultoria. E o Ozzy, pra quem é, né? Pra quem é ou foi aluno do Marcelo, ou até paciente do Marcelo também, já deve ter visto ele na webcam, assim, que ele era coterapeuta do Marcelo. Sim, doutorado. Vivia ali no colo, né? E ele morreu com 5 anos e meio, e ele morreu um pouco mais do que o esperado que ele vivesse, assim. Acho que a estimativa de vida para um gato na condição dele era de 4 anos, mas a gente conseguiu estender a vida dele um pouco mais, né? Então eu acho que isso me conforta um pouco, saber que a gente deu um lar, uma família pra ele, né? Que se ele tivesse na rua, ele não teria sobrevivido nem o primeiro ano de vida dele. Sim, provavelmente não. Isso que a Anne tá descrevendo é a transição da depressão para aceitação, né? É a gente conseguir colocar em palavras o que a gente sente e entender que isso era inevitável, entender que isso aconteceu e que não tem mais o que fazer, né? E irreversível, né? Uma das características da morte é ser irreversível, né? Pelo menos ainda. Essa é uma parte que é difícil, né? Mas que é importante, né? A gente passar, né? Acho que... E a gente também entrar em contato com as emoções, né, que a gente sente. Sim, então é isso, assim, uma coisa que também a gente perguntou ali nos stories do Instagram, né, é se as pessoas já tinham se sentido inadequadas por sofrer tanto por um bichinho ou alguma coisa muito importante, assim, né, e eu acho que entra nessa parte de que você não controla o seu luto, né, não é algo que você escolhe ter ou não ter, é algo que acontece, então, tipo, não existe inadequação quando você não tem controle, né. Isso ou pode acabar entrando numa coisa que a gente chama de luto não autorizado, né? Porque o luto é um processo, um viés cultural muito grande, né? Então, assim, por exemplo, na nossa cultura, né? Tanto que o que a gente foi fazer lá, né? A gente foi enterrar ele, né? Por quê, né? Sim. Isso é cultural. A gente poderia... Porque desde a Mesopotâmia, os rituais é de enterrar os cadáveres. Isso tem toda uma função, né? De proteção contra a contaminação, de afastar predadores, né? Não é à toa que muitas culturas fazem isso, mas não é o único jeito. A gente poderia ter cremado, a gente poderia ter doado pro laboratório da universidade, a gente poderia ter feito espalhado pela floresta, como fazem... Esqueci o povo que faz isso lá, mas que a ideia... Enfim, tem toda uma explicação lá de por que eles fazem isso. A gente poderia ter embalsamado ele, empalhado, a gente poderia ter feito... Inclusive, vou aproveitar aqui, como isso daqui vai ficar documentado, Marcelo, se eu morrer antes de você, doe meus órgãos e me creme. E se não puder, me doe pra pesquisa, viu? Doe meu corpo, pode dar. Eu quero ajudar quem ficou de alguma forma. Quero deixar aqui meu pedido oficial. Que é importante isso também, né? Você fazer o ritual de acordo com o que o seu ente queria, né? Uma forma também de respeitar a memória do ente, né? Porque a gente tá falando aqui da perda do nosso pet, mas provavelmente você que tá ouvindo aí deve estar se identificando porque perdeu algum parente recentemente, algum humano, né? Então eu não vou poder te empalhar, então? Não, pra botar na sala? Acho
que Tu acha meio que creepy, né? pega mal? Tá. Pega mal, não vai ficar muito legal, não. E assim, a perda do pet aqui a gente tá trazendo, mas pra muitas pessoas, isso que a gente tá falando aqui é bobagem, né? Pet não se faz luto, né? E aí começa a entrar nisso que a gente chama de luto não autorizado. As pessoas terem vergonha, as pessoas não conseguirem dizer, né? Tô mal porque eu perdi meu bichinho, né? Então, e vai ter várias outras situações, como por exemplo, como é que eu vou dizer assim? Pessoas que teoricamente, por exemplo, uma amante. A pessoa tem um amante ou uma amante, e aí o amante morre. Como que tu vai fazer o luto? Quando que tu vai chorar? Pois é. Com quem tu vai conversar essa relação? Era um segredo, né? E agora? Ou, por exemplo, uma perda gestacional, né? Então, a pessoa já tinha escolhido o nome, já tava, né? Mas a criança, né? O feto não nasceu, enfim, não rolou. E aí, como é que fica o luto de alguém que não nasceu, né? Ou então, quando envolve suicídio, né? Então, vira um tabu falar sobre o que aconteceu, né? Então, é diferente, por exemplo, a forma como a pessoa, o ente querido faleceu, também influencia em como se faz o luto, né? Então, uma perda por uma doença crônica é de um jeito, uma perda acidental, que nem a Anne falou, assim, de súbito, né? Eu, por exemplo, tive uma situação atípica de luto também alguns anos atrás, que foi, pra quem lembra do incêndio da Boate Kiss, né? Eu perdi um primo lá que era baterista da banda que tocou antes da banda que acabou iniciando o fogo. Que tava tocando na hora. Então, e aí, sim, foi um luto coletivo, né? Então, de uma tragédia, né? Agora a gente teve os lutos pelo Covid, né? E aí, por exemplo, vão ter várias situações onde o luto, ele é diferente, e aí as pessoas até não se sentem autorizadas a fazer esse luto, né? De alguma forma, assim. Então é bem, bem complicado algumas vezes passar por esse luto, né? Eu vejo muitas pessoas falarem assim, de que ou a pessoa não era tão próxima, não deveria estar sentindo tanto, ou também tipo, por que você não tá chorando? Você acabou de perder, sei lá, sua mãe. Por que você tá conversando na praça e rindo e não tá chorando, né? Tipo, eu vejo que também tem uma questão assim da sociedade que cobra muito as pessoas que perderam algum ente, assim, e cobra muito que elas fiquem tristes o tempo todo. Tem que sofrer. Ou que não podem sentir coisas boas, né? Pois é. E aí fica aquela questão assim, por quanto tempo é ok? Porque tem gente que gosta de seguir a risca, né? Que tipo assim, não vou ficar postando que eu tô tomando cerveja nos stories do Instagram porque semana passada eu perdi o meu tio. Sei lá, um exemplo, né? E aí vem a galera e fica assim, tipo, mas você deveria estar vivendo. Ficar muito triste, assim, né? Como se tivesse uma receita de bolo, né? Pra passar. Como se tivesse uma receita de bolo. E isso só confunde as pessoas, confundem a sensação de adequação das pessoas, digamos assim, né? O que a gente pode esperar de alguém que tá de luto? Em termos, assim, de sentimentos, eu vou ler aqui que a lista é extensa, tá? Tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão, desamparo, choque, saudade, libertação, esse é um ponto que a gente pode voltar, alívio, torpor, então uma série de sentimentos, né? Sensações físicas, né? Então, vazio no estômago, aperto no peito, aperto na garganta, hipersensibilidade a ruídos, senso de despersonalização, né? Um pouco de dissociação, no caso, falta de ar, fraqueza muscular, falta de energia, secura na boca, né? Um monte de sensações. Em termos, assim, de pensamento, né? E para um lado, assim, de descrença, então isso não aconteceu, isso não tá acontecendo. Confusão, né? Então, dificuldade de se concentrar, dificuldade de organizar os pensamentos, né? Ficar desbaratinado, assim, né? Muita preocupação, então ficar ruminando, preocupado, preocupação com o próprio sofrimento, né? Então, será que eu tô bem? Será que eu vou superar isso? Será que eu vou sobreviver a isso? Sensação de presença, né? Então, assim, a sensação de que a pessoa ainda tá por aqui, né? A sensação de que a pessoa não partiu, né? É tipo aquela galera que, por exemplo, a minha mãe volta e meia diz que vê a minha avó nas borboletas. Então, tipo, toda vez que uma borboleta pousa nela, ela diz que é a minha avó falando com ela, assim. É mais ou menos
menos isso? Isso, né, isso. Então, até distorções, assim, né, do tipo, nunca mais vou encontrar alguém assim, não vou conseguir viver sem essa pessoa, né, e às vezes até coisas que beiram coisas alucinatórias, né, do tipo assim, eu acho que eu passei pelo meu avô na rua hoje, né, porque, sei lá, passou por alguém parecido e a mente acaba, né, juntando, assim, né, e em termos, assim, mais de comportamento, né, a gente vai ter muita alteração no sono, né, dificuldade em pegar no sono, dificuldade em acordar, alteração no apetite, né, tanto para mais quanto para menos, isolamento social, sonhar muito com a pessoa, né, que partiu, começar a evitar querer falar sobre o assunto, não querer falar, não querer lembrar da pessoa, às vezes não se dá conta, né, e chamar a pessoa, então isso é até bem mais comum em crianças, assim, né, então, tipo, não assentou ainda a ideia, mais choro, mais agitação, a vontade, às vezes até de visitar locais ou carregar objetos associados, né, então, passar num lugar que a pessoa gostava, ou carregar alguma coisa que era da pessoa, valorizar esses objetos. Eu tenho isso, eu guardo as coisas dos meus entes queridos que já foram, assim, sempre tem alguma coisinha, tipo a gaita do meu avô, aí eu vou ter que falar aqui por causa do Rio Grande do Sul que é diferente, a gaita, né, mas é a gaita de boca do meu avô, tem a santinha da minha avó, eu nem sou religiosa, eu nem acredito em Deus, mas eu tenho a santinha da mãe rainha da minha avó, porque ela era muito religiosa, ela era muito ligada, e uma das coisas que eu gostava de fazer com ela era ir pra os terços de mãe rainha, todos os dias às 6 horas da tarde, e aí eu guardo isso, e agora eu tô tentando trazer também o livro do chefe, que a minha tia recentemente faleceu, e ela era chefe de cozinha, né, e eu sei que ela tinha esse livro, então eu tô atrás de alguma coisa dela, assim, pra eu guardar, e eu sempre tenho esse ritual, né, de tipo, manter alguma coisa dos meus entes queridos comigo. Isso é bem, bem comum, né, da gente fazer pra manter essa pessoa viva de alguma forma, né, ainda que simbólica, assim. Que nem a gente tirou um tufinho de pelo do Ozzy, né, que a gente vai tentar agora colocar dentro de uma resina junto com a coleirinha dele pra eternizar ele de alguma forma, né. Acho que é essa a sensação que a gente quer, né, eternizar as pessoas que a gente ama. Exato. Mesmo sabendo que não são eternas. Como diz o clichê, né, elas vão continuar vivas na nossa memória, né? Mas uma coisa que eu queria comentar ali, que são sentimentos bons que podem vir. Então, por exemplo, às vezes a pessoa estava num processo de sofrimento muito grande por uma doença, por alguma condição. E às vezes pode vir um alívio pra família, né, porque às vezes a família sofre junto. E tá tudo bem, viu, galera? E tá tudo bem. Se você estiver passando por isso agora, não é inadequado sentir isso. Tá tudo bem. Nada é inadequado de ser sentido. Tudo é adequado. Tá? E talvez o mais conflituoso para algumas pessoas, que é o senso de libertação. Às vezes a gente vai ter relações muito ambíguas, né, muito ambivalentes com as pessoas que se vão. E às vezes a gente tá preso nessas relações ao longo da vida. É muito comum, já ouvi de várias pessoas, né, tá num relacionamento, num casamento arranjado. Então, sei lá, foi arranjado, a pessoa era adolescente, passou 50, 60 anos casado com uma pessoa que não queria e não se sentia autorizada a se separar, né? E aí o parceiro morre e é uma libertação. Ou um familiar que era mais abusador, ou que, enfim, de alguma forma ainda fazia mal para as pessoas na volta, enfim. Isso às vezes vem com um senso de libertação também, né? Então, depende, por isso que não tem receita de bolo, porque isso é muito associado a que forma de vínculo eu tinha com essa pessoa, que tipo de relação eu tinha com essa pessoa, né? Vai variar muito de como cada um lida, inclusive como cada um encara existencialmente essa questão de morte, né? Que nem a Anne falou, não sou religiosa nem nada, nem acredito em Deus. Isso vai ter uma influência, né? Porque se eu acredito que a pessoa que se foi, de fato tá num lugar melhor, isso pode me reconfortar, né? E ao passo que eu não acredito, ou se eu acredito que ela foi para um lugar pior também, né? Então... E sinceramente eu queria acreditar, porque eu até comentei no início, né, de que o Ozzy estaria no céu dos gatinhos, mas como eu não acredito, não tenho... Pra mim é tipo, acabou, os átomos são devolvidos à natureza pra virar outra coisa, assim. É um momento de transformação mais prático mesmo, né? Tipo, eu queria, inclusive, pensar que a pessoa foi pra um lugar melhor, porque é muito mais reconfortante. Porque eu sinto que a maior parte do meu sofrimento vem disso, assim, tipo, deixar de existir.
E eu morro de medo de morrer por causa disso, né? Tipo, eu vou deixar de existir. Não vou ter nem como acompanhar quem ficou. E, sei lá. Aí depois da Mia vem esse medo, né? Toda mãe vai saber o que eu tô falando, né? Depois que vem a criança, já era. O medo de morrer vem junto. Porque quem é que vai cuidar do meu neném e, assim, melhor do que eu, né? Tem coisas, né, que a gente pode fazer pra tentar se ajudar ou ajudar alguém que tá passando por uma situação assim. Como eu falei, não tem receita de bolo, mas tem coisas que a gente sabe que, via de regra, vale a pena tentar, né? Especialmente se a gente percebe, assim, que a coisa não tá andando. Porque antes tu trouxe uma pergunta importante, né, que é, tá, mas quando que o luto é patológico? Já teve no passado a proposta de tempo, que a partir de um certo tempo a pessoa deveria estar bem diferente, né? Bem resolvida com isso. Então, já se falou em 6 meses, já se falou em 2 anos. Chegou-se até uma época não poder fazer diagnóstico de depressão em pessoas que estavam passando por luto, né? Isso, felizmente, já caiu, porque são coisas diferentes. Mas não confunde, não, ainda? Mesmo que tenha caído essa questão, assim, mas não seria difícil de diagnosticar alguém com depressão que tá passando por luto? É mais difícil, mas tem coisas que vão ser mais características, inclusive a questão da gravidade, né? Então... E uma coisa que a gente tem como regra é que, assim, por mais difícil que seja, né, dentro de todas essas variáveis que a gente falou, né, por mais que seja um luto bem complicado, a gente espera que, com a passagem do tempo, a pessoa melhore. Ah, vai ser 2 meses, vai ser 2 anos, a gente não sabe. Mas se eu ver a pessoa, sei lá, agora, eu ver daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, eu preciso encontrar algum grau de melhora, né? Se ela tá igual ou pior, é porque não tá legal, né? E aí é interessante a pessoa buscar ajuda. Então, o importante é progredir de alguma forma. Não sei em que velocidade, não sei de que jeito, não sei como. Isso vai ser muito idiosincrático. Agora, precisa ter um progresso nesse sentido, né? Que a pessoa vá aos pouquinhos lidando com a situação. Como a gente tá fazendo agora, né? Inclusive, eu percebi que o luto do Ozzy mexeu com a minha produção no trabalho, né? Me deixou mais desatenta, me deixou mais sensível também, né? Tipo, e aí eu comentei com meus colegas, assim, que eu estaria nessa semana. Não, eu falei assim, talvez na semana que vem eu ainda esteja um pouco assim, mas eu sinto que a cada dia eu tô conseguindo voltar à normalidade, assim, tipo, e eu não tô negando a possibilidade de eu ficar triste e chorar em algum momento, né? Mas, assim, voltar à normalidade é perceber que eu tô em pleno funcionamento, né? Funcionamento padrão, na CNTP. E eu estimei esse tempo pra mim, mas pode ser que demore 1 mês, pode ser que demore 2. E não é porque é um pet que tem que demorar menos do que se fosse uma pessoa humana, né? Porque é isso, tipo... E tem outra coisa também que a gente falou ali nos stories, que que a gente perguntou assim, e alguém já tinha comentado que a pessoa reagiu de uma forma estranha ao luto, assim, né? E muita gente comentou que sim, né? Que já comentaram que tinha reagido de uma forma estranha. E isso me lembra até um episódio que aconteceu comigo, que, inclusive, talvez hoje, sabendo do meu diagnóstico de autismo, isso seja explicado pelo diagnóstico, né? Mas eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu perdi o meu tio e a gente era muito próximo porque a gente tinha uma diferença de 10 anos de idade. Quando eu soube da notícia, eu não chorei. Eu fiquei focada em ajudar no velório, nas coisas assim. E as pessoas começaram a dizer que eu era muito fria. E às vezes eu contava piadas pras pessoas, assim, tipo... E as pessoas começaram a dizer que eu tava sendo inadequada. Hoje eu sei que, sei lá, era o jeito que eu tinha pra tentar aliviar a dor das pessoas, né? Hoje também eu sei que não é assim, dessa forma que se lida com isso, né? É bem comum que as pessoas não reajam da forma esperada, né? E existe alguma explicação pra isso, assim, algumas pessoas não reagirem, tipo, com tristeza, com choro, com desespero? É porque a forma esperada é esperada de acordo com a cabeça de cada um. Então, assim, eu tava ouvindo o teu relato e eu lembrei de quando meu avô faleceu. Eu tive uma reação parecida, né? Ele faleceu de noite, assim, num primeiro momento eu não quis ver ele,
tipo, na UTI. E aí depois eu decidi que eu tinha que enfrentar. E aí eu fui ao ponto de ajudar a vestir ele, né? Trocar a roupa de hospital pela roupa do velório. E aí eu entrei nesse modo de resolução de problemas. Aí eu, como eu comentei aqui, a gente mora em 2 cidades próximas, né? Eu vim pra uma cidade pra pegar coroa de flores e um monte de coisa que precisava pro velório lá na outra cidade. E daí eu voltei, dirigi, daí eu vim pra outra cidade buscar gente e voltei. Eu sei que eu fiquei umas 24 horas acordado, até uma hora que tudo que tinha que se fazer pro velório já tava feito, né? Outras pessoas também estavam fazendo um monte de coisa, né? Não tô dizendo que fui só eu, mas no momento em que eu vi assim, não, tá tudo encaminhado pra ele partir, aí eu desabei a chorar. E daí eu fiquei chorando, não parei de chorar com todo mundo, né? Até a hora do enterro e tudo mais. E aí que eu fui pra casa e dormi e tal, né? Mas isso na minha família, no contexto onde eu tava, era o esperado. Era esperado que algumas pessoas, não necessariamente eu, né? Mas algumas pessoas iam ficar mais firmes pra poder fazer a coisa acontecer, enquanto outras iam estar ali já sentindo as coisas, né? Então eu não ouvi de ninguém que eu reagi mal, porque no contexto onde eu tava, essa reação era esperada, né? Por isso que não... né? Então... Isso me lembra uma coisa, sempre vem uma questão que eu sempre falo com as pessoas assim, tipo, deixem as pessoas chorarem. Não fala para as pessoas parar de chorar, porque o choro é o melhor regulador emocional que existe pra tristeza, né? E às vezes as pessoas pedem pra outra parar de chorar pra aliviar o desconforto próprio, assim, porque a pessoa tá desconfortável em ver o outro chorar, não é nem pela preocupação, né? E me veio uma coisa na cabeça que, tipo, o único momento em que a sociedade como um todo permite que alguém chore sem mandar a pessoa parar é num velório, né? É num momento de luto. E fica Às aí. vezes eu ouço isso, assim. A única vez que eu vi meu pai chorar foi no velório da minha avó. Umas coisas assim, né? Então, acho que tem um momento ali onde tem um consenso social de que é autorizado sofrer e chorar, né? Mas se vocês estão passando por um luto ou com alguém, né, que tá passando por luto, e essa pessoa chegar pra ti e dizer, eu preciso de um colo pra chorar, dá um colo pra ela chorar. É o que ela acha que ela tá precisando. Se ela chegar pra ti e dizer, eu preciso sair tomar um chopp e falar bobagem, sai com ela tomar um chopp pra falar bobagem, porque é o que ela tá precisando. E se ela chorar no meio do chopp? E se ela chorar no meio do chopp, se ela também. tomar chopp no meio do choro, tanto faz. Porque é a forma como ela tá precisando lidar. E o papel da gente que tá por perto é apoiar, é validar o sentimento, é estar presente. Às vezes eu ouço muito assim, eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada, né? Só tá ali, né? Só exista perto da pessoa, só mostre que a pessoa tem alguém pra contar. Se você não sabe o que dizer, pergunta. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar? Às vezes a gente consegue ajudar muito mais em coisas que a gente nem imagina, né? Eu lembro de um amigo, um colega da faculdade que perdeu o pai de uma forma súbita, assim, e ele ficou todo perdido, coitado, né? Com a situação, óbvio. E aí eu não sabia o que fazer, tava junto com ele, eu fui procurar ele, né? Na verdade, quando eu fiquei sabendo. E daí eu tem uma coisa que eu posso fazer. Daí ele tem como tu avisar lá na faculdade que eu não vou poder ir, né? Porque eu não tô em condições de fazer isso. Ele disse, tá, pode contar comigo. Não te preocupa com isso, que a tua parte da faculdade vai estar toda encaminhada. Então assim, não foi uma palavra de conforto, não foi um abraço. O que eu podia ajudar naquele momento era fazer ele não levar falta e não precisar fazer uma prova que tinha naquele dia, e fazer essa ponte que ele obviamente não estava em condições de fazer, né? Ao passo que em outras situações foi só estar junto e dar um abraço, foi lembrar, uma coisa importante, lembrar a pessoa de que ela precisa comer, de que ela precisa tomar água, de que ela precisa descansar, né? Às vezes as pessoas entram num sofrimento intenso e se perdem um pouco nessas coisas e isso não faz nada bem, né? Então ajudar a pessoa a se cuidar um pouquinho também nessas horas pode ser bem importante no longo prazo. Pois é, e uma coisa também que pode acontecer com quem está passando pelo luto é a sensação de que aquele sofrimento nunca vai passar, né? E a boa notícia é, vai passar e vão ficar as memórias. E aí, claro, o sentimento, a tristeza vai vir, mas o sofrimento mesmo com aquele impacto, né? Aquele choque que a gente sofre, assim, ele vai passar. E a ideia é essa, né? Senão é a depressão, né? Aí já não é mais luto. E que se for também, tem tratamento também, né?
também se resolve. Não precisa se desesperar, porque como resolver vai ter como, né? Exato. Acho que... E também não evitar de entrar em contato, né? Então, se permitir sentir as coisas, se permitir chorar, se sentir... fazer o que você acha que você tem que fazer, né? Então, às vezes ir organizar as coisas da pessoa, dar um fim que ela gostaria, enfim, tem 1001 coisas que a gente pode fazer, né? Que se você não souber, às vezes numa terapia a gente consegue pensar junto, né? Em coisas para elaborar isso. Então, não vou entrar em especificidades, até porque, de novo, não tem receita de bolo, né? Mas dá para se construir isso num processo com alguém, né? E só pra gente resumir aqui o que a gente viu, as fases do luto que a gente falou hoje, quem foi que elencou essas fases? Essas que a gente falou hoje é da Elizabeth Kübler-Ross. E quais são? São... Peraí, deixa eu... Por favor, que eu não decoro nunca. Eu botei no teu agora. Negação, isolamento, raiva, barganha, depressão ou tristeza e aceitação. A ideia é que a gente eventualmente chegue na aceitação, né? E então, se você gostou desse episódio, se te ajudou de alguma forma, e você quer ver uma parte 2 com as outras fases do luto, né? E as tarefas lá também, né? Manda uma DM pra gente, comenta, fala no Twitter, marca a gente vai ficar muito feliz em trazer um segundo episódio sobre as fases do luto. E também qualquer outro assunto que tu queira saber, a gente deixa sempre aberta a nossa DM, né? Tanto no Instagram do @doutordemente, quanto no Twitter do @Marcelo Rigoli. Inclusive me perguntaram, vou até aproveitar esse momento aqui pra falar, me perguntaram por que eu não abro a minha DM, né? Do @AnneRigoli. Eu não abro a minha DM porque eu sou autista e a socialização em excesso me deixa muito saturada, assim, eu não lido muito bem. E o fato de dividir essa tarefa com o Marcelo me ajuda muito. Então, eu produzo o podcast aqui pra vocês, eu trago as pautas, eu ouço as dicas, eu tenho ideias de convidados, porque eu fico aliviada dessa parte de conversar e receber a DM, porque essa parte fica com o Marcelo, que adora socializar, né, meu? Sim, até aproveitar, fazer esse agradecimento, deixar registrado pra Anne, que a Anne, a única coisa que ela não faz é socializar com as pessoas e ter o conhecimento de psicologia, que esse é meu papel, afinal de contas, né? It's my fucking job. Mas todo o resto é a Anne. Obrigada. Cronograma, organização das pautas, o financeiro pra pagar os editores, né? O design, beijo, das capas, a identidade visual, a postagem dos episódios nas plataformas. Então, assim, tudo agradeçam a Anne, que sem ela esse podcast não ia estar aí no ar, né? Obrigada. Mas eu vou te dizer, viu, que eu tenho comentado que ultimamente os meus últimos 5 anos eu tenho tido hiperfoco em psicologia, né? E eu acho que tá na hora de eu começar a pensar em transformar isso numa profissão. Porque, né, tem muita gente que diz aí que a psicologia tá me perdendo, então vamos ver o que é que dá. Tá Tô mesmo. só esperando uma brecha, assim, pra acontecer. Mas é isso, pessoal. Obrigada pela paciência, obrigada pela companhia até aqui. Se você gostou, manda um joinha pra gente nas redes sociais. Se não gostou, também avisa, que qualquer feedback a gente aceita, né? Se não gostou, dá o joinha igual, porque é importante, né? Se não gostou, Sim. compartilha pra falar mal, pra gerar buzz, pra gerar polêmica, pra gente ser cancelado, né? Então, não, sacanagem. Pois é, marketing negativo também é marketing, né? Já dizia a Boca Rosa. Fale mal, Mas fale é de isso mim. aí, pessoal. Obrigada e até o próximo episódio. Beijos.